Bom, pessoal, vamos conversar hoje sobre cálculo da amostra, tá? Que eu considero, na verdade, o tema mais importante assim da disciplina, de vocês entenderem. No entanto, isso não vai ser, até pela proximidade, né, enfim, com a avaliação que a gente vai conversar no final da aula só, isso não vai ser, esse tema não vai ser cobrado em avaliação, tá? Mas nessa disciplina aqui eu tenho essa proposta de trazer os conceitos e a avaliação ela é só para ver se vocês pegaram algumas coisas, tá? Mas a minha principal preocupação aqui é expor vocês aos conceitos, às estatísticas, tá? A como você faz um bom estudo, um bom experimento e como você utiliza a estatística de forma correta. E o cálculo amostral ele tem sido um grande problema, tá? Frequentemente a gente não tem amostras a uma quantidade de indivíduos ou de unidades ali no ratos ou células, enfim, seja lá o que você esteja estudando. Você não tem um estudo que tem uma quantidade de indivíduos que a gente chama de unidades experimentais ou unidades observacionais, enfim, para uma quantidade adequada para responder aquela pergunta de pesquisa que você se propõe a responder. Então, por isso, são estudos que são feitos sem um cálculo amostral ou, às vezes, com um cálculo amostral, mas com um cálculo amostral equivocado, feito de forma incorreta. Mas existem também os bons estudos que fazem bons cálculos amostrais e tudo mais, tá? A questão aqui é que realmente o cálculo da amostra, ele é central para você fazer um estudo que vai responder o que você se propõe a responder, tá? Se você tem uma hipótese no seu estudo e você quer confirmar essa hipótese, você precisa de um determinado número de unidades ali experimentais para responder aquela hipótese, aquela pergunta, a depender daquele fenômeno que você está estudando, tá? Então vamos destrinchar isso aí mais, essa questão aí do cálculo da amostra. Tá, então relembrando alguns conceitos e fazendo analogias. Porque essa aula, eu vou passar ela toda fazendo analogia. Essa aula talvez seja uma das mais didáticas assim, que eu montei. Vamos ver se realmente ficou ou não. Aqui eu digo, aqui na disciplina, né? O valor de P, tá? Com base aí no que a gente estudou, fazendo uma analogia aí, deixando a coisa bem didática, vamos pensar. O valor de P diz que você acertou o alvo. Se você está, por exemplo, jogando dardo, tá? E tentando acertar lá os alvos, se você encontrar um P menor do que 0,05, significa que você acertou. Você jogou o dardo e acertou. Você encontrou um efeito, um resultado estatisticamente significativo. Só que você não sabe, você está blindado. Você não sabe, você tacou, tá? Digamos que você tá jogando, tá, você tá brincando no bar, tá? Você está num bar que tem dardos lá, tá? Para o pessoal jogar depois de beber. E te blindaram lá, você colocou a camisa de alguém, tá? Você não tá vendo, e aí vocês estão ali na brincadeira e tal, você tacou aleatoriamente, pum, e aí os teus amigos
estão gritando para você, caraca, você acertou e tal, não sei o que, aquela brincadeira, aquela zoeira e tal. E a situação do valor de P, o resultado estatisticamente significativo é isso. Você sabe que você encontrou alguma coisa ali, mas você não sabe aonde aquilo ali está e nem qual o tamanho daquilo ali que você acertou. Você está cego em relação ao resultado do estudo. Você sabe que você encontrou um resultado. Você sabe que você encontrou alguma coisa ali, mas você não sabe que você não tem mais detalhes além disso. Tá? Lembram a questão da hipótese nula e da hipótese alternativa? A hipótese nula é a ausência de diferença, a ausência de correlação, a ausência de variação, ou seja, a ausência de um efeito. Não existe um efeito. E a hipótese alternativa é: existe um efeito, tá? Existe uma diferença, existe uma correlação, existe uma variação. Isso vai depender do teste estatístico. Se é um teste T, se é ANOVA, que a gente já viu, se é um teste de correlação, que a gente já viu correlação em aulas anteriores, tá? E a gente está sempre, o valor de P dos testes, a gente está sempre fazendo essa jogada, tá? Se o valor de P ele dá menor do que 0,05, a gente aceita essa hipótese alternativa de que existe um efeito. Só que você não sabe, você está na situação aqui é a situação do barco. Você sabe que você tem evidências para rejeitar a hipótese nula. Você sabe que você acertou alguma coisa, mas você não sabe aonde e que tamanho tem aquilo ali. Qual é o tamanho, que tamanho no sentido de qual é o tamanho do efeito que é. O valor de P não te diz isso, tá? Então, o valor de P diz que você acertou um alvo. Eles são os teus amigos te falando, ó, você acertou alguma coisa, tem alguma coisa aí. Você não sabe o tamanho desse alvo e nem onde esse alvo está localizado. Isso o que te diz é o tamanho de efeito, que a gente conversou em aulas anteriores. Vamos lembrar o conceito de tamanho de efeito rapidamente. O tamanho do efeito é o resultado do estudo que a gente quer de fato saber, tá? Então, ele é o resultado quantitativo do estudo. A gente já falou sobre isso aqui várias vezes, né? E a gente tem esse slide mostrando que diferentes tamanhos de efeito podem ter p-valores semelhantes e vice-versa, tá? Aqui a gente tem aquela figura que eu tinha mostrado, aqui o mesmo resultado do estudo, tá? O mesmo tamanho de efeito aqui, ó, o pontinho aqui é o resultado, e essa região aqui é o intervalo de confiança, né? A margem de incerteza em torno do resultado. Aqui a gente tem o mesmo tamanho de efeito, que é o que a gente quer saber, e p-valores completamente diferentes, porque o p-valor ele é uma estatística meio cega mesmo, tá? Ele é a situação lá do barco. Você não sabe. Você sabe que encontrou alguma coisa, mas você não sabe. Por exemplo, aqui, ó, um P menor do que 0,001, ele poderia ter sido encontrado, aqui o resultado é 1,5, né? Um tamanho de efeito de 1,5. Aquele estandardizado que a gente viu, mas é um tamanho de efeito de 1,5. Poderia dar P menor do que 0,001 se fosse menos 1,5 e tivesse o mesmo intervalo de confiança. Só que, ao contrário, mais 1,5, sei lá, indo aqui de 2 até 1, ou menos 1,5 indo de menos 2 até menos 1. Esse resultado ia dar P menor do que 0,001. Só que se você olhasse só para o P, você não sabe se é mais 1,5 ou menos 1,5. Por isso que eu uso essa analogia da questão do bar e do cara estar cego lá e não saber aonde está aquilo ali e nem de qual tamanho que é, tá? Qual o tamanho do alvo. E a questão do N, né, e tal. Aí a gente tem essa figurinha
Porque quanto menor o N, maior o P, tá? Então a gente tem aqui coisas que podem aumentar o valor de P, né? Se você tem um efeito que é menor, se você tem menos amostra, se você tem menos N, se você tem um fenômeno que varia mais, tá? E isso ocasionaria em você ter mais erro. Isso aumenta, né, o valor de P. É mais difícil você, nessa situação, é mais difícil de você encontrar um valor de P, enfim, estatisticamente significativo. E por que quanto maior o N, menor o P? Por que a gente tem essa relação de, quanto menor o N, maior o P, e maior o N, menor o P? Por quê? Porque tem essa relação inversamente proporcional, tá? Então, a questão do N é o seguinte. Quanto maior a sua amostra, quanto mais N você tem, maior a probabilidade de você encontrar um resultado estatisticamente significativo, porque menor é o seu P. Isso porque estamos nos aproximando da população, tá? Então, se existe um efeito real lá de fato, se existe um efeito na população, vocês lembram das aulas de inferência estatística, que é pegar o resultado de uma amostra e jogar para a população. Então, se lá existe se esse resultado ele é real, se existe um resultado que é o que a hipótese alternativa está falando para a gente, o estudo tem maior probabilidade de identificar, quanto maior a amostra, porque mais próximo da população você está chegando. É intuitivo? Tá ficando intuitivo para vocês isso? E aí, isso acontece porque a gente está ganhando uma coisa chamada poder estatístico, tá? Pensem um pouquinho nessa palavra, poder estatístico. Meu estudo é poderoso. Meu estudo, ele é, né? Vamos destrinchar isso aí. Vamos ver isso aí eu vou mostrar para vocês hoje ainda, num software chamado GPower, que é para fazer cálculo de amostra. Isso aqui é a relação entre o tamanho da amostra e o poder estatístico do estudo para um dado tamanho de efeito, ou seja, mantendo o tamanho de efeito fixo. Quanto maior a amostra, maior poder, mais poderoso é o estudo, tá? O poder, esse conceito aqui, que a gente ganha quanto maior a nossa amostra, é nada mais nada menos do que o poder é a probabilidade de você encontrar um resultado estatisticamente significativo para aquele tamanho de efeito que você quer identificar. E aí a gente usa um softwarezinho, a gente seta uns parâmetros lá. Eu quero identificar esse tamanho de efeito aqui. Eu tenho essa variável. Vou voltar aqui nos slides. Eu quero identificar um tamanho de efeito X. Eu quero identificar um tamanho de efeito X. Ele tem mais ou menos uma variabilidade aqui. Eu boto lá uns outros parâmetros e aí ele me joga quanto de amostra eu preciso para identificar um valor de P estatisticamente significativo. Isso é o poder estatístico. E quanto
quanto mais amostra você tem, maior o poder do seu estudo. Por isso que o nome da aula de hoje é Cálculo do Tamanho Amostral, porque o poder ele está dentro daí do que a gente chama de cálculo da amostra, né? Ele é um dos tópicos aí de cálculo amostral. Então, de quanto de amostra precisamos para realizar um estudo sem estar cego, para ter um bom poder estatístico? Por que essa analogia aqui de quanta amostra, essa pergunta, né? De quanta amostra precisamos para realizar um estudo sem estar cego? Porque você fazer um estudo se você faz um estudo sem um cálculo da amostra, sem um cálculo de poder, e você encontra um valor de P significativo, a gente volta para aquela analogia no início da aula, que é, se você encontra um P significativo, você está cego, você não sabe o que você encontrou. Então, o poder do experimento é você fazer um experimento sem você estar completamente no escuro, tá? E as pessoas fazem experimentos, às vezes, completamente no escuro. Ciência já é, normalmente, uma coisa que a gente faz meio que no escuro, né? A gente não sabe a gente pode ter um chute de qual vai ser o resultado daquele nosso experimento. A gente pode utilizar, estudos prévios acharam isso daqui e tal. A gente já está meio que navegando no escuro. Mas se a gente não usa a estatística a nosso favor, a gente está muito mais no escuro. Tipo, muito, muito, muito mais. Muito, muito mais. E pior, se a gente faz um estudo sem um cálculo amostral adequado, a gente pode estar produzindo um resultado que no fundo é fruto do acaso. Ou seja, é um resultado que não foi ali o que você fez no estudo que ocasionou aquele resultado, e sim foi um resultado gerado ao acaso. Tá? Então você está meio que poluindo a literatura e tal. Você tá literalmente. E é o que a gente tem hoje. Assim, se você parar para começar a ler os artigos científicos, muita coisa. Vamos usar o exemplo do Covid, por exemplo. Muito artigo mais poluiu do que esclareceu. Muito artigo de cloroquina, muito artigo de vermectina não tinha nem a amostra necessária para identificar um resultado que seria talvez, sei lá, relevante de ser identificado. Se faz um estudo de cloroquina com 50 de cada lado, com 100 pessoas, ou com... Foi da revista, não? Hã? A revista também tinha que ter exigido um... A revista também tem culpa. Um montão de gente tem culpa. Tipo assim, na verdade, assim, culpa é uma palavra muito pesada e tal, tipo, eu falaria que eu tô mais aí nessa linha de que é realmente uma falta de consciência, de que realmente as coisas são um pouco mais, o buraco é um pouquinho mais embaixo, e você não pode fazer um estudo sem um planejamento, sem um planejamento estatístico mais profundo um pouquinho. Que não é uma coisa simples de ser feita, né? Vamos concordar. E um estudo sem um pensamento estatístico mais profundo ali, por si só, você definir a metodologia, etc, já é uma coisa difícil. A gente já está adicionando mais um nível de dificuldade, que é você pensar a estatística do negócio, né? Então, assim,
fazer pesquisa é difícil mesmo, tá? E é isso, é difícil. Mas com certeza tem gente que faz má fé, assim, tal. Com certeza tem. Que dribla de má fé mesmo e tal. Para aprovar medicamento, que faz cálculo de amostra para um cálculo de amostra às vezes para vender um resultado. Eu não tem muito como eu entrar, acho que eu teria que realmente preparar uma aula sobre isso, mas não tem como eu entrar muito aqui nessas questões. Mas assim, a estatística tem como você driblar, assim como o valor de P, né? O cálculo da amostra tem como você driblar também. E tem gente que faz, se o sujeito ele sabe o que ele está fazendo, né? Aí ele está realmente fazendo de má fé. E acontece mesmo, então. Só você me inventar valor. Inventar resultado. Pode acontecer, né? Recentemente, na minha área de trabalho, teve um pesquisador que foi descoberto que tem 20 anos de papers que ele literalmente fabricou dados. Aham. Assim, 20 anos. Assim, de tirar bandas de blot, surgir bandas de blot, de surgirem células em imuno, de células serem retiradas de imunos, entendeu? Aham. 20 anos de artigo aí. Você vê que o que você está me falando nem causa espanto. Entendeu? Isso uma pessoa faz isso. causou espanto para algumas pessoas, mas para mim. Eu fiquei surpresa, porque era um cara já renomado. Mas assim, renomado. Uhum. Que assim, realmente, isso já. A gente já tentou mais ou menos estimar isso aí. Eu tenho esse dado de cabeça, tá? Não sei se é completamente o que eu tô falando aqui, é completamente. O resultado eu lembro exatamente se isso foi feito no estudo, mas eu tenho isso aí de cabeça. Mais ou menos, isso é fraude. Isso que você está falando é fraude. Você está fabricando e tal, isso é fraude. Isso aí é mais ou menos uns 5%. Uns 5% de todo. Vamos pegar esses problemas todos que a gente está falando aqui. Isso aí é uns 5%. Os outros 95% é realmente ou o pessoal que não sabe planejar, enfim, um experimento mais adequado, não teve a oportunidade de ter estatística na formação, ou em outras coisas que podem acontecer, né? Tipo, estatística também, enfim, você pode ter um resultado errado em pesquisa por N outros motivos que não somente a estatística. Então, você pode errar na amostra, você pode, sei lá, errar no experimento e tal. Enfim, fazer pesquisa é difícil. Então, 5% aí eu diria que é fraude. E assim, quando pega, o cara realmente... O caso do DJ Raul, por exemplo, né? Do cara o médico da cloroquina. Foi o primeiro que publicou um ensaio clínico meio que falando da eficácia da cloroquina. O periódico que ele publicou, depois descobriram que ele era amigo do editor do periódico e ele tinha outros 5 ou 6, alguma coisa assim, artigos publicados naquele periódico. Então, tipo assim, já tem um conflito. Aí eu não cheguei em fraude, isso aí a gente não chegou em fraude. A gente está falando aqui de um conflito de interesse ali potencial, tá? Mas a chance de deixar passar um errinho é maior, né? Deixar passar. Você podia ter diferente. O sistema, enfim, que a gente tem ali, o nosso sistema o meu orientador, ele usa uma ele usa uma frase assim, não sei se ele tirou de algum local, não sei, que vamos comparar tipo a ciência biomédica, tá? Vou botar ciência de uma forma geral, que estou incluindo física, vamos pegar pesquisa biomédica com
a galera que faz ciência em produzindo avião. A pesquisa biomédica, a gente tem um sistema muito ineficiente em algumas coisas. Muito, muito, muito. Essa questão, por exemplo, que você citou, a revisão por pares. Um artigo publicado quer dizer que 2 pessoas olharam e não identificaram nenhum erro grave ali, mas e os dados? Será que tentou ser reproduzido aquela análise? Será que aquele cálculo, se é que foi feito? Se é que esse questionamento sequer foi levantado? Sabe? Só que a gente e aí a gente tem um sistema relativamente ineficiente na pesquisa biomédica, que tem seu super mérito, que descobre coisas, que cura doenças, etc. Mas, cara, a gente consegue fazer um avião voar e pousar 99,99999% das vezes. Entendeu? Se for comparar uma coisa com a outra. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa refletir como comunidade, assim. Mas, voltando aqui. Então, parem um pouco, né, para refletir sobre esse nome. Poder estatístico. Meu estudo é poderoso. Outras palavras, você pode chamar também a sensibilidade do meu estudo. O meu estudo ele é sensível. Sensibilidade vamos lembrar do conceito lá vamos pegar aí, por exemplo, os testes de Covid. Esse teste ele é sensível. Então é um teste que, ele consegue identificar a Covid se o cara está de fato com a Covid. O que é um estudo sensível? Ele é capaz de identificar o resultado se aquele resultado ali de fato existe. Do que depende o poder estatístico de um estudo? Alguns parâmetrozinhos aí, vamos deixar isso bem didático para vocês. Em primeiro lugar, o poder ele depende do tamanho do efeito. Isso aí, acho que já discutimos. O tamanho do efeito que seria o tamanho da diferença, o tamanho da correlação, o tamanho do beta lá da regressão, né, que a gente viu na aula passada. Isso aí depende de qual análise estatística você está fazendo, depende de qual resultado você espera encontrar no seu estudo. Então, outra coisa, o poder ele não existe como valor absoluto. Ele é relativo ao tamanho do efeito a ser detectado. Então, por isso que aqui, ó, quando eu mostro esse gráfico, quanto maior a amostra, maior o poder ele está aqui em porcentagem. Então, com 60 indivíduos, vai ter mais ou menos 60%, consistentemente, né? 60% de poder. Com 90 indivíduos, vai ter 70% de poder. Para a gente ter 90% de poder, 140 indivíduos. Só que isso é relativo a um tamanho de efeito. Relativo a um resultado. Se a gente muda, vamos voltar ali, ó. Se a gente muda o tamanho do efeito, o valor de P ele muda e o poder é a probabilidade de você encontrar um resultado, um P menor do que 0,05. Então, faz total sentido que o poder seja relativo, em termos de porcentagem, a um tamanho de efeito. Tá? Então, usando o seu exemplo do teste de Covid, seria, sei lá,
o teste tem 95% de chance de detectar Covid se tem a partir de tantas unidades de vírus no organismo. Seria esse o tamanho de efeito. Um exemplo com um teste T, por exemplo. A gente já viu. Eu acho que a diferença fazer um exemplo bem simples aqui, sei lá. Quero identificar uma diferença entre um grupo que fez exercício físico e um grupo que ficou sedentário, tá? No experimento. Um grupo fez exercício e o outro ficou sedentário. A gente espera que lá no final do estudo a gente tenha uma diferença aí em média de uma perda de 5 quilos. Ou seja, a média do grupo da galera que se exercitou vai ser 5 quilos menor do que a galera que ficou sedentária. Quanto de amostra eu preciso para identificar um tamanho de diferença de 5 quilos? E aí a gente bota num softwarezinho, coloca lá os parâmetros que eu vou explicar eles aqui agora, e ele dá pra gente uma quantidade de amostra que a gente precisa. Não é... Hoje em dia a gente tem aí o computador para ajudar a gente, não é uma coisa completamente doida de se fazer. Você não precisa ser um super gênio para fazer isso, tá? E se você não fizer a menor ideia do qual seria o tamanho de efeito? Boa pergunta. Você pode... Nesse caso, você, por exemplo, não tem nenhuma literatura prévia para te dizer. Ou a literatura prévia é ruim, eles só te deram um valor, eles só dão valor de P, eles não dão tamanho de efeito. Mas você consegue identificar no gráfico, né? Dependendo do gráfico. Não, eu falo assim, sei lá, eu vou usar uma droga, sei lá, eu vou usar uma droga que nem meu Não, eu entendi essa pergunta. Eu não sei o que ela faz, não sei fazer uma coisa que Sim, que faz. sim. Frequentemente, essa é a questão. Frequentemente... Você não sabe o que faz, você não tem referência. Só que aí você pode fazer o seguinte. Olha, vocês lembram... porque isso foi... A Mariana ficou falando isso aqui outro dia, foi um dia que ela ficou falando aqui sobre cálculo amostral e tal. Olha, eu não sei, sei lá, quanto que a minha droga aqui reduz disso aqui que eu estou estudando. Mas eu gostaria que ela reduzisse isso daqui. Menos do que isso, não vale a pena eu estudar esse negócio. Se reduz só 0,0001, não vale a pena. Eu quero que reduza, sei lá, 50. De 50 para cima é relevante para você. Então você coloca 50. Porque se você tem uma amostra para identificar 50, você tem para identificar 70, você tem para identificar 100. Agora, se o contrário não vale. Se você tem para 50, você não tem para 40, você não tem uma amostra boa para 30 e nem para 0,0001. Então a gente pensa, se você não tem nada, se você está... É o que eu disse, a gente frequentemente está no escuro. Mas a estatística deixa a gente um pouco menos no escuro. Tá? Então você pode pensar assim, o que seria relevante eu identificar aqui? Sabe? O quanto seria relevante de redução eu encontrar? Nesse exemplo que a gente está aqui, uma droga reduz alguma coisa. O quanto seria relevante aqui para a minha área? Qual seria um resultado relevante que eu gostaria de identificar? E aí a gente faz o cálculo em cima desse resultado relevante. Menos do que isso é um resultado irrelevante. Então, aquilo ali nem vale a pena ser estudado, talvez. Mas você desenha um estudo
para identificar pelo menos alguma coisa que seja relevante. Se você não encontra aquele resultado relevante, pode valer a pena você repetir mais uma vez, fazendo um cálculo de amostra de novo e repetir. Mas pode ser que o resultado, aquilo ali, seja relevante. E aí, morreu. Não vale a pena, entendeu? Estudar aquilo ali. Eu tô perguntando isso porque, assim, às vezes a gente não sabe nem o que aquela droga vai fazer no modelo. Sim. Não, sua pergunta é extremamente pertinente. Mas você conseguiu entender a minha resposta? É porque, por exemplo, aqui, né, na FRJ, é muito comum você fazer um estudo piloto. Você Sim. pega alguns animais, faz Sim. um estudo para ter uma noção do como vai ser o experimento, e depois você acaba pedindo e fazendo o seu, por exemplo. Sim. Sim. Em alguns lugares fora do Brasil, não. Você só pode começar a pegar animal para fazer os seus estudos, inclusive o piloto, depois que você conseguiu a aprovação do seu. Então você já vai ter que ter o número de animais estimado para fazer, inclusive, o piloto. Então, assim, eu acho que nesse caso seria muito mais difícil estimar tudo. Aí nesse caso é melhor estimar pro alto, então. Sim, você vai contar que você talvez tenha que usar mais animais, porque você vai ter que fazer o piloto, talvez? Sim. Ainda é melhor do que você fazer um bagulho completamente cego. Você pode, tipo, utilizar os Um negócio completamente... 5 de cada lado. Entendeu? Mas eu acho que aqui o pessoal faz o piloto antes de aprovar você, porque já tem o seu aprovado, vamos fazer um teste, entendeu? Acho que é assim mesmo. Pelo menos vamos. Tem seu aprovado, pede o bicho. Tem um advogado que me deu zero também. Eu utilizo um experimento piloto e aí, tipo, foi um dado que eu obtive e eu fui e fiz o cálculo amostral com base nos dados que eu obtive. Sim. Para pedir o seu. E aí ele me deu um valor muito grande de animais. Aqui Você pode... até não poder estatística. Mas até no piloto, você pode tentar fazer um chute ali e tal. Para fazer um piloto menos cego. Tá? Então, o tamanho de efeito seria a analogia a uma pá grande contra ferramentas pequenas. Será que se vocês forem um porão todo bagunçado, e aí a gente está no escuro, é mais provável encontrar uma pá grande ou ferramentas pequenas? É mais provável você encontrar de primeiro a pá. Então, assim, se você precisa encontrar um resultado que é muito pequenininho, você precisa de uma amostra muito grande no seu estudo. Aqui no caso do porão, talvez você precisaria de muita gente procurando para encontrar as ferramentinhas. Você precisaria chamar a sua família inteira para tentar encontrar enfim, o martelo, as coisas que você quer achar lá. Agora, é só uma pá, às vezes vai estar lá na tua cara. Só precisa, sabe? Entenderam a analogia? Então, quanto maior o tamanho de efeito, menor será o valor de P. Mantendo todo o resto que influencia o valor de P constante, tá? Dado que a gente não está variando aqui N, dado que a gente mantendo o mesmo tamanho da amostra, mantendo uma mesma variação e tal, quanto maior o tamanho de efeito, menor será o valor de P. Quanto maior o tamanho de efeito, naturalmente, então, menor será o valor de P. Então, consequentemente, se a gente está estudando uma coisa que é muito brutal, tipo assim, putz, estou estudando uma droga aqui que eu acho que mata 50% dos ratos. Você não precisa de uma amostra tão grande para identificar isso aí. Porque aquele negócio ali, ele é muito... Aquela droga ali é muito, muito poderosa, ela tem um efeito muito grande. O resultado grita.
Você entra no porão e tá uma pá gigantesca lá. Agora, e aí eu não estou fazendo um julgamento de área, tá? Isso aí é só, estou usando exemplo aqui para citar. Se você tá numa área de comportamento, sei lá, tá? Não sou especialista em nenhuma dessas áreas. Você está fazendo um teste comportamental lá e a diferença, pô, o resultado que você encontrar é de 2 ou 0 ponto alguma coisa numa escala lá de memória do bicho. Pô, talvez precise de uma amostra maior para identificar isso aí. E em relação à variação, à variabilidade, tá? Quanto maior a variabilidade, maior o valor de P. Então, fenômenos que são naturalmente muito variáveis, que tem uma variabilidade maior, e aí não é, a variabilidade dele na natureza, né? Vamos pensar assim, e não tipo, propriamente na amostra. Claro que a variabilidade do fenômeno na natureza vai refletir a variabilidade do fenômeno na amostra, lógico. Mas se o fenômeno é muito variável e tal, a gente precisa de mais amostra para identificar para a gente ter para a gente ter um poder adequado, né? Para a gente ter uma amostra adequada. Porque quanto maior a variação, maior o valor de P. E o poder estatístico é a probabilidade de você encontrar um P menor do que 0,05. E aí a analogia. É mais fácil encontrar ferramentas de um mesmo tamanho. Supondo que Supondo que você está buscando lá as ferramentinhas lá, e não a pá grande. É mais fácil encontrar elas em um porão bagunçado ou em um porão organizado. Aqui é a analogia da variabilidade, tá? Então, quanto maior a variabilidade natural daquele fenômeno, maior será o valor de P, mantendo todo o resto que influencia o valor de P constante. Mais difícil vai ser separar sinal de ruído, tá? Então, recapitulando, do que depende o poder? Do tamanho do efeito, do tamanho da pá, do tamanho da amostra e a variabilidade do efeito. Na analogia lá, o quão bagunçado está o porão, tá? Essa variabilidade seria erro? Quando a gente está falando de erro, a gente está, às vezes, a gente está falando mais em amostra, né, e tal. Pode ser tipo um erro aleatório que acontece na amostra ou um erro sistemático, por exemplo, um erro de, sei lá, de mensuração, por exemplo, sabe? Mas, tipo, Eu chamaria realmente mesmo de a variabilidade daquilo ali. mas não é a questão do erro padrão. Não começa a misturar não começa a misturar os conceitos aqui, calma. E depende de uma quarta coisinha, que é o limiar de significância. Então, isso aqui não precisa nem de explicação. Tipo assim, se o poder estatístico é a probabilidade de você encontrar um P menor do que 0,05, se teu limiar de significância é menor, se você bota ele de 1%, se você bota ele para zero, se você bota um P, você só vai considerar resultado estatisticamente significativo P's que são menores que 0,01, logicamente o seu poder vai baixar um pouquinho. Você precisa de um pouco mais de amostra, porque quanto maior a amostra, menor é o P. Beleza? Então ele depende aqui desses 4 parâmetros que a gente viu. Então, de novo, a relação entre a amostra e o poder estatístico, mantendo o tamanho do efeito fixo, tá?
Então vamos refletir novamente para essa imagem aqui. Várias variáveis podem afetar o valor de P, assim como o poder estatístico, porque o poder estatístico é a probabilidade de você encontrar um valor de P pequenininho, menor do que 0,05. E aí aquela questão isso aí, enfim, né, só demonstrando num software matematicamente, né, e tal, para o mesmo tamanho da amostra, se você tem 50 de cada lado, se você tem lá o estudo da cloroquina lá de 50 de cada lado, um grupo recebeu cloroquina e o outro grupo não recebeu. Recebeu um placebo lá. Se a cloroquina fosse uma coisa muito foda, que, reduz, protege muito contra o Covid, esses estudos teriam encontrado alguma coisa. E não encontrou. Os que encontraram foi resultado ao acaso, foi resultado que eram estudos cegos. Os estudos de cloroquina que encontraram resultados foi devido ao acaso, foi devido a uma variabilidade da amostra. Variabilidade aleatória da amostra. Tá? Que pode acontecer e tal. Dá o P significativo, aí fala, a cloroquina é eficaz, mas e todo o resto que a gente viu? E aí quando sintetiza a literatura, quando faz uma meta-análise, por exemplo, que eu já mostrei aqui bem rapidinho, chega lá a conclusão, dependendo da meta-análise também, aí tem meta-análise dizendo que funciona, tem meta-análise dizendo que não funciona. Mas aí quando faz lá o estudo grandão de Oxford, mostra que o bagulho não tem não é relevante, não causa uma redução relevante. E aquele estudo foi gigantesco. Acho que foi o Solidarity, eu acho o nome do estudo. Eu não lembro agora o estudo da cloroquina, posso estar errado. Por que precisou de muita gente? Porque se a cloroquina funcionasse alguma coisinha e tal, era muito pouquinho. E aí precisaria de muita gente, sabe, para estudar aquilo ali. E aí a relação aqui entre o tamanho do efeito e o poder estatístico para um mesmo tamanho da amostra. Então, quanto maior é o tamanho da pá, quanto maior é o tamanho do efeito, maior vai ser o poder relativo àquele mesmo tamanho da amostra, para o mesmo tamanho da amostra. Então, quanto menor é o tamanho de efeito, ou seja, naquela analogia lá, quanto menor a analogia do dardo, quanto menor é o alvo a ser acertado, mais amostra a gente precisa, tá? Menos poder estatístico a gente vai ter se comparado com efeitos maiores para uma mesma amostra. Se é um alvo grande, tá? Do tamanho da parede, independentemente se o cara tá blindado lá, se ele tacar na direção correta, ele vai acertar. Agora, se for um alvo pequenininho, enfim, ele precisa de muita ajuda. E provavelmente ele vai errar se ele estiver cego. Se ele não estiver fazendo uma estatística, um cálculo amostral correto. Mas, pode me pegar aqui? Isso, quanto menor o tamanho do efeito, mais amostra a gente precisa, no caso, para provar o que a gente quer provar. Isso. Só que você não vai estar induzindo uma coisa, tipo assim, que nem esses papers que a gente vê, que, sei lá, no gráfico de barra, um está 10, outro está 12. Aí a gente fala, isso aqui é promessa mesmo.
isso é aumento mesmo, entendeu? Tipo assim, o efeito é pequeno, então eu vou fazer, em vez de fazer com 10 bichos, eu faço com 30 bichos. Aí você não vai estar ouvindo, Aí que tá, será que se o resultado é tão pequenininho assim, desse teu exemplo que você citou, será que realmente vale a pena fazer esse estudo? Pois é, isso que eu queria. Mas aí, tipo, mas aí isso é uma questão extra estatística, isso é uma questão, tipo assim, da pergunta. Seja outro. Da pergunta. A estatística é uma coisa fria, tá? Ela é uma coisa completamente fria. Você joga parâmetros ali no software, no negócio, ele te cospe o negócio e é isso. Ele não vai fazer pensamentos, Entendi. tipo, isso daí é a galera que tá estudando aquilo ali e tal. O bagulho da amostra, que a gente tá falando aqui sobre a amostra, se tem um cálculo da amostra, pelo menos você está sendo, pelo menos você está menos no escuro do que você normalmente estaria, assim, tal. E pelo menos você está sendo, como eu posso falar? Acho que Você está trabalhando direito, né? você tá, não direito, tá, isso é muito forte, trabalhar direito, né? Porque trabalhar direito exige muitas outras coisas, não somente estatística. Mas, e de novo, né, fazer ciência é difícil pra cacete, né? É muito difícil. Bom, acho que respondi. Já que eu estava aqui, quanto menor é o tamanho de efeito, quanto menor é o alvo a ser acertado, mais amostra a gente precisa, menos poder estatístico a gente vai ter se comparado com efeitos maiores para uma mesma amostra. Então, o poder estatístico, tá, na analogia, é a probabilidade de você acertar o alvo. Se o alvo for muito pequeno, você precisa de muito poder. Se o alvo for grande, não precisa não é que você não precisa de muito poder, mas você não precisa de muita amostra para ter um poder bom, tá? Mas o que era acertar o alvo mesmo, lá no início, aquele primeiro slide, o que era acertar o alvo mesmo, o valor de P diz que você acertou o alvo. Então é isso. O poder estatístico é a probabilidade de você acertar o alvo. Você encontrar um P menor que 0,05, e isso depende daqueles parâmetros lá e tal que a gente estudou. Sim, o poder estatístico é a probabilidade de você encontrar um valor de P menor que 0,05 para um tamanho de efeito conhecido. Ou seja, aí fazendo uma ressalva, supondo que você não está cego ou blindado para onde o alvo está. Então você tem aqueles parâmetros, você sabe que você está buscando alguma coisa, você está buscando um tamanho de efeito, você sabe mais ou menos a variação, tá? Então, é isso aí. Então deixa eu ver aqui a questão do tempo. Quanto tempo que a gente tem de aula? 1 hora? Tá. Vamos dar uma pausa de uns 10 minutinhos aqui. E aí a gente volta com os exemplos no Gpower. E aí, se der tempo, depois eu termino os slides aqui que eu queria terminar. Tá? Novamente, avaliação eu só vou discutir no final da aula. Na semana que vem tem mais uma aula. Sim. Eu já ia perguntar. Isso aí vai ser discutido no final, tá? Eu já reservei um tempinho que não vai passar do horário de vocês pra gente discutir isso aí. Rapidinho. Semana passada eu tinha comentado com você sobre a forma de imagem de análise. Você pediu para esperar o fim da disciplina, mas tem a ver com esse tamanho de amostra. A forma que eu escolho
Uma análise da unidade modifica o tamanho de amostra. Esse é o meu problema. Porque meu problema principal é que assim, eu trabalho com retina, né? Então, eu pego um corte de retina, eu faço uma análise assim, no microscópio. Faço isso em 5 diferentes. Então, eu tenho uma média de cada tecido e isso vezes 5 para cada grupo. Então, cada experimento eu tenho cada grupo. Eu tenho 5 médias. Nós vamos assim. Então, o teu N é de 5 para cada grupo. Por cada experimento. Aí a questão é, eu poderia fazer a média das 5 médias. Isso que é a minha principal dúvida, se eu faria. Porque na verdade, são diferentes cortes de retina, entendeu? Porque eu faço diferentes ritmos de explante, são diferentes pedaços de tecido. Não seria... Na verdade, eu teria... Nossa, achei que seria um grupo experimental, não seria controle. Então, eu teria de cada corte. Aí, na verdade, o que eu estava fazendo a média de 5 médias. Eu teria um resultado por cada grupo, por cada experimento. Eu não sei qual seria o mais certo. Seria usar 5 pontos por experimento ou 1 ponto, entendeu? Não sei qual seria o mais correto, entendeu? Que aqui, na verdade, são... esse aqui você vai pegar diferentes regiões do mesmo tecido. Regiões do mesmo tecido, mas aqui são tecidos diferentes? Sim, só tecido diferente, porque na verdade eu pego uma retina, corto em vários pedaços, boto in vitro para fazer diferentes tratamentos. E eu não uso a mesma retina, eu misturo de retinas de diferentes animais, faço um monte de diferentes retinas. Eu vou dar uma variar, entendeu? Então assim, em teoria eu estou pegando de diferentes animais. Então eu pego 5 diferentes, eu não pego o mesmo. E você tem realmente a garantia? Não tem como saber se é de diferentes animais, mas a chance de ser de diferentes animais é alta. Difícil, né? Não, eu tô só realmente pensando assim, então. Isso aqui, aí seria, no primeiro experimento, né, esse controle, eu poderia ter... Você tem um pool de retinas, e aí... Que eu faço cortes, né, cortes no criostático, né, para poder ver um corte histológico, e eu conto sempre, sei lá, eu boto 8 pedacinhos de cortes. Ah, tá. 8 pedacinhos. 5 deles. Então eu escolho 5 e conto 5 diferentes. Então são 5 diferentes, nunca é o mesmo. Então eu conto 5 diferentes. Aí você tira uma média de 5. Então eu tenho aqui, eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 3. Então eu vou ter as 5 médias. Nunca é a mesma. Então assim, eu poderia ter... Se você trabalhar nesse nível aqui, você está extrapolando para o resultado ele é extrapolável para essa retina. Na verdade, eu boto 3 retinas diferentes. Misturo. 3 retinas diferentes. Tá. Esse é o problema. Por que você não... Difícil, né? Por que você não faz uma retina de cada vez? A ideia é tentar misturar, porque eu boto de animais diferentes. Então, mas aí se você botar uma retina de cada vez, quando você faz esse o pool e tal, você tem garantia de que aquilo ali é do mesmo tecido. E é do mesmo animal. Sim. Assim, eu imaginava que se e eu aí fizesse... você Eu faria... poderia fazer uma média das 5 médias. Se eu fizesse do mesmo animal só. Seria isso? Não. As 5 médias vão te servir para, digamos que você está no exemplo de uma retina. Ao invés de 3 retinas por vez, uma retina por vez. Se você está com as
5 médias, se você trabalhar com N de 5 aqui, isso aqui serve para um animal. Agora, se você tira uma média Das 5 médias. das 5 médias e faz isso 3 vezes, você tem um resultado que é extrapolável para as 3 retinas. E potencialmente retinas desses animais do teu laboratório. Uhum. Então depende do que você quer. Eu sempre faço pelo menos 3 experimentos diferentes. Então depende da questão da extrapolabilidade. Exatamente. Meu problema é qual nível eu paro, entendeu? Uhum. Aí você tem que pensar, tipo, o que é que responde a tua pergunta de pesquisa, então. De fato. Entendeu? Porque se eu fosse ficar em 5, cada experimento eu teria 5 médias. Ou seriam 15, digamos que tivesse 3 experimentos, ou então 3 pontos. Isso. E aqui você está extrapolando para... Já um pool de diferentes animais. Exatamente. Sim. E a ideia de misturar é tentar deixar um pouco mais variável, né? Assim, tentar homogeneizar os diferentes animais dentro da ninhada. Mas acho que você faria da mesma forma se você fizesse... acho que só dá um pouco mais de trabalho, né, talvez. Você fazer, tipo... Por um. Assim, Porque aí se você faz 2 ou 3, sei lá, e tira isso e faz isso aí que você está fazendo, dessa forma, você não tem garantia. Você espera, você tem grande probabilidade de que, né, essas médias aí, esses cortes aí, né, sejam animais diferentes, mas você não tem uma garantia. Essa é a ideia, que sejam de animais diferentes. Então, talvez seja melhor você fazer um de cada vez, aí tira 5 médias, você fica com 3. Mas aí a unidade experimental aqui vai ser a retina. Sim, isso aqui é a média de uma retina. Isso. Aqui, aí veja, você tá... Eu já tenho um resultado assim, por isso que eu fiquei na Você já tem um resultado assim, aí veja, isso daqui te dá mais trabalho e você precisa de mais trabalho para ter o mesmo N. Isso aqui você tem... Aqui, se você quisesse extrapolar só para uma retina, se você acha que isso é o bastante? Tem conceito, eu não faço mais nada. Por exemplo, eu gosto de misturar experimentos com águas diferentes. Não gosto. Isso é... De todos os irmãos. Então, na verdade, isso aqui não é uma retina, é um pool de retina geminiana. Isso aí você faz com irmãos, sempre. Somos todos irmãos. Você tem que tirar... Você está aplicando a tua intervenção aonde? Na mãe? Não. No filhote. Na retina já. Já no tecido. Difícil, né? Eu preciso de um tempo a mais para pensar isso aí. E quebrando a cabeça. Tenta dar uma olhada na aula de... que eu não vou dar esse período, mas eu sempre dou, de desenho experimental. Sabe aqueles slides que você mandou, né? No de 2021. As gravações de 2021, os slides e a gravação. Tá, eu vou ver. Aí eu falo com você semana que vem. E aí eu falo sobre isso, sobre unidade experimental, sobre população amostra,
réplicas, que aqui você tem na verdade, São réplicas. são réplicas, exatamente, tá? Aí você, tipo, a gente elabora isso com mais calma. Tá, eu vou ver então semana que vem eu falo com você. Mas, Eu imaginei, eu eu tava considerando como réplica, na verdade. Dentro do experimento. Eu vou ver. Obrigada. Acho que acabou passando uns 10 minutos. Show. Então a gente vai usar esse softwarezinho aqui chamado GPower. Ups. Então a gente pode baixar ele aqui nesse link, tá nos slides, tá? Tem um site também que se chama Power and Sample Size. Eu prefiro o GPower. Esse Power and Sample Size a galera usa muito, mas eu acho o GPower melhor. O GPower você baixa, né, no seu computador. E aqui no GPower, assim que você, enfim, você vai baixar, instalar, etc. E quando você abre o GPower, ele vai abrir assim. E aí você tem aqui, ó, a família de teste. Testes do tipo T, testes do tipo F, testes do tipo x ao quadrado, né? Testes q quadrado, testes z. Vamos ficar aqui na família de testes T e vamos fazer um cálculo de amostra para, ó, aí eu escolho a família primeiro, testes T, e aí o teste em si. Vamos escolher aqui, ó, uma diferença
entre dois grupos independentes. Que isso daqui, então, na verdade, é fazer um cálculo de amostra para um teste T. E aí, você vai selecionar aqui, ó, em tipo de análise de poder, você vai selecionar a priori. Que aí ele vai te dar, você vai colocar alguns parâmetros, tá? E ele vai te dar o tamanho da amostra. Porque existem outros tipos aqui que você coloca o tamanho da amostra e ele te dá o poder, sabe? Ele faz a coisa invertida. Mas não é o que a gente quer. A gente está fazendo antes do experimento. E aí é essa opçãozinha aqui, ó, a priori, tá? A princípio, tem algumas coisas aqui meio que hebraicas, né? Mas vamos destrinchar aqui. O que ajuda muito a mexer é... Primeira coisa que a gente vê. Primeira coisa aqui que a gente vê é essa opçãozinha aqui chamada Tail. E aí a gente frequentemente vai colocar To, que é um teste que a gente chama de bicaudal, tá? Então, o teste bicaudal é diferenças acima do que você espera e abaixo do que você espera valem, tá? Então você bota to, né, em tail, e aí tem aqui ele chama aqui o effect size, né? Effect size D é aquele tamanho, aquele Cohen's d que eu tinha falado para vocês, que é a diferença entre médias padronizada. Mas ele ajuda a gente a calcular isso. Se você for aqui em Determine, se você clicar em Determine, ele vai abrir uma abinha aqui do lado, onde você vai botar a média do grupo 1 com o desvio com a média do grupo 2 e os respectivos desvios padrões de cada grupo, tá? Então vamos pensar que aquele estudo lá de exercício. Então a média no final do estudo, eu espero encontrar que em média os indivíduos estejam pesando 75 quilos. A galera que fez exercício, tá? E a galera que não fez, eu espero que eles estejam pesando em média 80. Então, o exercício aí, em média, reduziu 5 quilos. Só que aí eu espero uma variabilidade, ó. É um desvio padrão de 10 no grupo 1 e também de 10 no grupo 2. Então, assim, né? A média do grupo 1 é de 75 quilos, mas tem uma galera com 85 e tem uma galera com 65 e além, né? Porque o desvio padrão não reflete a distribuição inteira dos dados. A gente já viu esses conceitos. Mas, enfim, você vai botar aqui a média do grupo 1 e a média do grupo 2, os respectivos desvios padrões. E você vai clicar em... Então, a gente está esperando encontrar uma diferença entre médias de 5 com desvio padrão de 10 em cada grupo. Isso aqui é justamente um tamanho de um Cohen's d de 0,5, que já está aqui, ó, tá? Mas a gente pode, então ele calcula para a gente. E a gente não precisa nem vir aqui e digitar. A gente vem aqui e clica, ó, Calculate and Transfer to Main Window. Então ele calcula e já joga para lá. Aqui a gente diz o alfa, que é o nível de significância. Lembra dos parâmetros lá? 5% é 0,05. Qual é a probabilidade que você quer de encontrar esse P
0,05. Você quer ter 95% de probabilidade? Você quer ter 80% de probabilidade? Ou você quer ter 70% de probabilidade? Em geral, a galera bota um poder de 80%. Então, você tem aí 80% de probabilidade de encontrar um P menor do que 0,05 se o seu tamanho de efeito for de 0,5 em Cohen's d. Tendo esses parâmetros... Ô, cacete. Quando você coloca um poder estatístico de 95%, o seu número de amostras vai ser maior? Aham. Eu vou mexer aqui para vocês verem. Ó, tendo feito isso, vou clicar em Calculate e ele vai dizer para mim, ó, para você fazer um estudo desse, você precisa de 128 indivíduos. 64 em cada grupo. 64 no grupo 1 e 64 no grupo 2, tá? Com isso, você vai ter um poder de aqui, ó, 80,14%, 80,15%. Agora, se o exercício for se não for um crossfit e se for uma caminhadinha no parque, uma caminhadinha, nada com, sem fazer julgamento aqui de nada, tá? Tá julgando. Eu não sou crossfit também não. Crossfit! Crossfit! É uma coisa mais, é uma caminhada, é uma corrida de 30 minutos no parque e não um crossfit de 1 hora 7 vezes na semana. Nada contra quem faz crossfit também não, tá, gente? A diferença pelo contrário, eu tô falando aqui que é uma parada que faz super efeito, pô. Pô, diminui em média 5 quilos. Pô, isso é um efeito bom, né? Agora, pô, uma corridinha de 30 minutos que, sei lá, 3 vezes na semana. Vai nem ter diferença. Não, vou botar aqui uma diferença. Vamos dar um... Vamos dar um... A diferença é assim, gente, não tem. Vamos dar uma moral pra corrida 3 vezes na semana. Pô, justíssimo, né? Justíssimo. Tá bom. Esse estudo aí tá durando... não vou entrar nesse mérito aqui não. Meses. Vou entrar nesse mérito. E a gente mantém a mesma variabilidade aqui, tá? O mesmo desvio padrão. Então, o que a gente tem aqui? Um tamanho de efeito que é menor. A diferença entre médias é menor, tá? É uma diferença entre média de 3 com desvio de 10. O tamanho de efeito, ele é menorzinho. Ele é de 0,3 e não mais de 0,5. Quando a gente bota isso aqui, ó, e eu quero ter 80% de poder para encontrar um estudo com P menor do que 0,05, dado que eu espero que o meu resultado seja um tamanho de efeito de 0,3. Eu preciso agora de 352 indivíduos. Entendeu aquela questão que eu tinha falado, que a gente, se você está completamente cego e não sabe, será que com 352 indivíduos você tem muito mais do que 80% de poder se o tamanho de efeito fosse de 0,5? Consegue fazer o raciocínio inverso? Vamos fazer o raciocínio inverso, peraí.
Vamos fazer o raciocínio inverso. Eu quero calcular o poder dado, se for de 0,3, a gente fez tudo para o poder ser de 80%. A gente calculou isso. A gente botou lá a diferença, o tamanho de efeito é de 0,3, né? Ele disse lá que a gente precisava de 166 em cada grupo. Para isso eu tenho 80% de poder. Agora, se for de 0,5, se for uma diferença de 75 aqui, se for uma diferença de 5 quilos, que dá um tamanho de efeito de 0,5, olha quanto de poder eu tenho para isso aqui. 99% de poder. Se for ainda mais brutal a coisa, se ela deu um medicamento junto, fez dieta, tamanho de efeito de 1, com 136 de cada lado, eu vou ter, sei lá, nunca tem, acho que nunca tem 100% de poder, mas você tem tipo 99,99% de poder. Então você tem 99,9999999% de identificar um resultado estatisticamente significativo se você está estudando uma coisa que tem de fato um efeito bastante relevante. E aí vem a questão. Cara, eu acho que isso aqui é relevante para mim, tá? Eu acho que isso aqui é relevante. Eu acho que onde eu estaria eu acharia clinicamente relevante eu ter aqui, eu encontrar. Peraí. Eu acharia clinicamente relevante eu encontrar uma diferença entre médias de 3. Então, o grupo do exercício perdeu 3 quilos. E o grupo que não fez exercício... isso. Em média, a diferença é de 3 quilos, tá? Do grupo que exercitou e não. E a variabilidade é a mesma, tá? Então, eu acharia isso daqui clinicamente relevante. Isso aqui é um resultado relevante para mim. Então, com essa minha amostra, com 176 de cada lado, eu tô tranquilo para isso daqui. Eu tô com 80% de probabilidade de encontrar esse resultado, dado que o resultado é esse. Agora, se ele for... Então eu tô tranquilo com isso. Se ele for maior do que isso, ótimo, eu tenho mais poder ainda. Agora, se ele for menorzinho, se ele for um tamanho de efeito aqui de 0,1, sei lá, como é que eu chegaria nisso aqui? Sei lá, se na real o efeito for perde 1 quilo só. Aí com essa amostra você só tem 15% de poder. Mas será que vale a pena fazer um estudo que só vê uma redução de 1 quilo? Com uma variabilidade de 10 de cada lado? Aí vem a questão. Qual é o resultado que minimamente importa para você? Aí você calcula com base naquilo ali. Abaixo daquilo, tu vai ter menos poder. Mas o resultado não importa. O resultado não importa muito. Qual é o mínimo que te importa? Aí você calcula com base naquilo ali. O mínimo que me importa é isso. Só que, se for acima disso, legalzaço. Abaixo disso, não tem muita relevância. Se você usa, por exemplo, uma droga em 4 concentrações, eu gerei 4 concentrações, e concentrações crescentes causam a morte do animal, você calcularia para cada concentração ou calcularia para uma? Se você tem uma concentração crescente, a última é que vai matar, com certeza. A última é que vai te dar menos amostra.
Que você vai usar menos. que você vai usar menos. Aquela que mata mais. Aquela que mata mais. Você vai calcular para menor. Você vai calcular para menor diferença. Porque aí você vai ter a amostra para todas as outras concentrações. Eu poderia ficar aqui mostrando outros. Então, existe aqui para correlação, existe para fazer um cálculo de poder para regressão, existe para teste quadrado, existe para o ANOVA, tá? Mas o ANOVA geralmente a gente recomenda não fazer esse teste aqui, a gente fazer pro ANOVA a gente recomenda já fazer o teste pensando nas comparações individuais que o ANOVA faz, que são testes T. Então você faz um cálculo em cima do teste T que você vai ter um poder legal para o ANOVA, para identificar pelo menos uma diferença significativa, que é o que o ANOVA se propõe que é o P menor do que 0.05 do ANOVA. Quando não tem grupos de comparação, o estudo é um estudo observacional, que a princípio não é ter cálculo amostral, a gente vai ver a ocorrência de eventos adversos, depois tentar associar com algumas outras coisas. Mas a Mariana me levantou na aula dela de ética que acha que deveria ter, e aí eu sentei com meus orientadores para tentar ver um cálculo amostral de quantos atendimentos a gente teria que observar para ver os eventos adversos, porque se a gente coletar pouco, pode ter menos do que... a gente pode quase não ver evento adverso, mas na verdade porque a gente viu pouca gente. Aí a gente tem um estudo retrospectivo já. A gente tentou pegar essa porcentagem e jogar aqui, mas assim... Nem os 80%. Todo mundo Isso não é incomum quando o assunto é estatística. Tem o 3, eu tenho mas você está associando coisas, né? vou Associar evento adverso com alguma outra coisa. Exercício, com dose da medicação. Se você está associando coisas, tem testes aí que você está fazendo, possivelmente. Ou um Q quadrado, ou uma regressão logística. Existe cálculo de amostra para isso aí. Só que assim, eu tenho tempo limitado aqui e tal. Nem qual, se eu for usar essa porcentagem que eu tenho no estudo retrospectivo de incidência de eventos adversos. Não dá para usar isso para calcular a amostra para esse prospectivo. Não sei te responder. Não sei te responder. Tem que ver. Mas, cara, eu acho que isso é porque não tem estatística, tipo, até no ensino, tipo, dele, sabe? Não, na verdade, a ideia dele é chamar uma estatística. Eu também acho. Ou um A epidemiologista. gente calculou 2, mas você bota lá e pelo menos vai passar, mas na verdade é que Ou um epidemiologista bem cascudo, entendeu? Um cara que sabe de epidemiologia e estatística. Os melhores sabem. O problema é que as pessoas, de uma forma geral, que eu percebo que elas meio que desvalorizam a importância da estatística. Tipo assim, só tacar no prisma. Ou então, se você de todo realmente não conseguir resolver esse problema, ou digamos que você faz um cálculo e dá que tu precisa de muito mais pacientes do que você é capaz de fazer do estudo ali, de acordo com as capacidades que você tem ali. Você pode fazer o estudo mesmo assim, fazer associações, só que você não vai confirmar nenhuma hipótese. Tudo que a gente está fazendo aqui a gente tem uma hipótese prévia e a gente quer confirmar essa hipótese. Você pode fazer um estudo que a gente chama de estudo exploratório. Você está explorando associações. E as suas conclusões são muito mais cautelosas do que num estudo confirmatório.
Eu já fiz estudo exploratório. É porque a gente tenta coletar um volume muito grande de pacientes, então assim, provavelmente daria para conseguir fazer. A gente fez 2, um deu 89 pacientes, outro deu 120. Seria amplamente possível de atender, só que... Você lembra em cima de qual teste que foi? É porque, enfim, você não tinha tido a aula ainda, né, e tal. Mas se quiser, depois me manda um e-mail, ou na aula que vem a gente discute rapidinho sobre isso e tal, tá? Só pra gente fechar, então, rapidinho. Toda essa lógica de testar hipóteses, de dar um limiar para o valor de P, tá? Testar H0 contra H1, só faz sentido se tiver um cálculo amostral feito. Acho que isso aí ficou claro, né? Isso aqui, na verdade, essa questão de interpretar o valor de P, abaixo de um limiar, a gente aceita a alternativa e rejeita a nula, a hipótese nula. Isso aqui é uma visão, tá, do teste do valor de P, né, da inferência estatística, que vem lá do chamada visão Neyman-Pearson, que foi inventada por Neyman e por Pearson. Só que existem duas visões contrastantes. O pessoal geralmente não conhece. O pessoal geralmente usa a visão de Neyman-Pearson, que é menor do que 0,05, é esteticamente significativo, mas beleza, se você fez um cálculo de amostra. Agora, se você não fez um cálculo de amostra, é mais correto você usar a interpretação de Fisher, que seria interpretar o p-valor como uma medida contínua que mede o grau de compatibilidade dos teus dados com a hipótese nula. E não interpretar ele tipo assim, passou de um limiar. Isso aqui, vocês não precisam, talvez, entender 100%. Mas só para... Eu já tinha explicado isso numa outra aula, assim, tal, que, na verdade, o valor de P mede a compatibilidade dos teus dados com o modelo da hipótese nula. Para o Fisher não tinha hipótese alternativa, era só hipótese nula, e o valor de P media a compatibilidade dos resultados com essa hipótese nula. Tá? Mas não tinha essa coisa de aceitar uma hipótese alternativa. Para eles, isso não tinha. Tá? Mas se não é compatível com a hipótese nula, é compatível com o quê? Se não tem alternativa. Você admite que a hipótese nula ela é bastante improvável. Então o Fisher ele falava assim, então você precisa repetir o experimento. Se você continuar repetindo e continuar dando que a hipótese nula é bastante improvável, aí você investiga os seus parâmetros. Aí você investiga a medida de tamanho de efeito e tal, faz uma síntese dos seus estudos e não necessariamente você precisa ficar nessa coisa de o meu P é menor do que 0,05. Só que essa questão do P menor do que 0,05 ajuda pelo menos a gente a fazer um cálculo de amostra. Só que o P ele não deveria ser interpretado também como passou de 0,05 tá ok. No fundo, o valor de P ele é sim uma medida de compatibilidade contra a hipótese nula, tá? Só que se você tiver um cálculo de amostra, você consegue tá aqui, dá para ver essa figura? Se você tiver um cálculo de amostra, você consegue ir um pouco além. Você consegue juntar as duas visões e não escolher entre uma e outra.
A hipótese nula é bastante incompatível. Você mede o grau de incompatibilidade, tá? Então, você não bota lá só P menor que 0.05. Você diz o P-valor exato lá. Você bota o P-valor em duas casas decimais. Lá, o P é de 0. Em três casas. 0.003. E como ele é menor do que 0.05, você é capaz de aceitar uma hipótese alternativa, que essa hipótese alternativa, na verdade, ela está centrada em torno de um tamanho de efeito que você especificou previamente. Então, a visão do Neyman-Pearson, que é o que é frequentemente utilizado, só faz sentido se tiver um cálculo amostral que especifica um tamanho de efeito prévio, que é, na verdade, a hipótese alternativa. Você está dizendo que existe que aquilo ali tem um efeito e que você quer buscar ele. Você não bota lá, quero identificar um efeito de 0. Você está buscando a hipótese nula, você vai precisar de uma amostra infinita. Beleza? A estatística tenta, em grande parte, diferenciar sinal de ruído. Tá? Em um submarino, é importante saber o que tem à sua frente em águas profundas. Tá? O morcego faz isso, o golfinho faz isso. Tá? Será que é somente o que quando está lá no submarino? Digamos que está tudo certo lá no submarino. Que está todo mundo vivo. Não vai implodir. Que não vai implodir. E o cara lá que está operando, ele quer saber, ele está usando lá o sonar lá do submarino, tá? E aí a gente está em águas, né? Em águas profundas, então a gente não consegue enxergar. A gente está no escuro, tá? A gente está no cenário da ciência. A gente está no escuro. E aí a gente usa o sonar. Será que aí o sonar submarino, será que é somente um cardume de peixes que está na tua frente ou uma rocha que a gente precisa desviar para não bater? E aí, assim como o estudo científico, o sonar de um submarino precisa ter a sensibilidade o bastante para andar em águas submersas. Acho que seria a reflexão filosófica desta aula. Tem alguns pontos finais aqui. Desculpas que não são boas e tal. Usar o que a literatura usa não é uma boa ideia, porque estudos com poder baixo são a regra na literatura. Em nossa experiência, isso funciona, tampouco cola. Você pode ter encontrado um resultado que a gente chama de falso positivo. Além disso, se você tem experiência, você tem como fazer um cálculo, ir aumentando o N até o resultado ficar significativo. Enviesa seu experimento, pois todo resultado não significativo será reconsiderado, enquanto qualquer resultado significativo será sacramentado. Um cálculo de tamanho de amostra é uma etapa básica e necessária para um desenho experimental adequado. Fazer ele requer 4 números e alguns minutos, e um treinamento em estatística. Se você tem nos exemplos mais básicos, se você tem, não há desculpa para não... Se você tem esses parâmetros, se você tem uma pessoa te ajudando, enfim, ou se você sabe, não há desculpa para não fazer ele, né? Salvo raríssimas exceções. Enfim, se você se preocupa com a reprodutibilidade do seu experimento, você deveria fazer ele, né? E aí vem aquela frase lá esse físico, né? Eu não conheço muito tal, mas foi uma das mentes mais brilhantes do século passado, do Feynman, né? O Richard Feynman. Ele descobriu umas coisas em física quântica e tal. E aí ele tem uma frase assim: o primeiro princípio da ciência é que você não deve enganar a si mesmo, e você é a pessoa mais fácil de se enganar, né, no processo. Bom, e é isso.